astral, baixo astral, alto astral e o real. Como diferenciar a verdade do falso? Encontro com Elisa e Jean-Luc. 10 de maio de 2024. Elisa dá as boas-vindas a todos e receberá o Dr. Jean-Luc Ayon para falar sobre o astral. E também amanhã, por um dia, haverá um encontro com o irmão K. Você ainda pode se inscrever. Elisa. Então. Olá a todos. Finalmente, temos nosso convidado de honra hoje, Jean-Luc Ayon, que vai nos falar sobre o astral, as diferentes formas de ver o astral e esclarecer algumas coisas. E também gostaria de lembrá-los do irmão K, que estará no Zoom amanhã o dia todo, conversando conosco em particular sobre uma série de coisas que são importantes no final deste ciclo. Portanto, se você ainda tiver a chance de se inscrever para amanhã, entre em contato comigo, seja por WhatsApp ou por e-mail, para que eu possa lhe dar as instruções sobre como se inscrever. E vamos trazê-lo imediatamente. Elisa. Olá Jean-Luc. JLA. Olá Elisa e olá a todos os ouvintes onde quer que estejam. Então, acho que hoje, vamos falar sobre as diferenças entre o astral alto e o baixo, tendo a absoluta certeza que tanto o astral alto quanto o baixo astral não são reais, estamos de acordo. O alto astral e o baixo astral, bem como a mente e o supramental, pertencem à manifestação e são parte integrante, eu diria, da ilusão, do sonho, assim como o nosso corpo. Do ponto de vista do absoluto e do real, tudo que diz respeito ao personagem, tudo que pertence ao mundo da forma, da terceira dimensão e de todas as outras dimensões, sem exceção, pertence a algo que não é real. Tudo que acontece, tudo que se produz, tudo que sentimos, tudo que percebemos, não pode ser o real. Tudo que digo não é uma afirmação gratuita, é algo que só pode ser experimentado, mas absolutamente não compreendido, nem aceito. No entanto, se estou aqui esta noite, se Elisa está aqui e se você está aqui, é porque somos todos partes interessadas e participantes do sonho, apesar de tudo. A razão pela qual eu quis fazer essa transmissão ao vivo é para especificar um certo número de coisas dentro do sonho. Portanto, concordamos que para alguns é um sonho ou um pesadelo, porque, estando em um corpo, em uma forma e em uma consciência, estamos, por conseguinte, sujeitos ao sonho. E o que é importante sobre esse sonho é que há duas maneiras de vivê-lo. Uma é projetando-nos no futuro e vivendo com expectativa e esperança. Neste momento, muitos de nossos irmãos e irmãs estão sonhando com um novo mundo, e isso é compreensível, dado o pesadelo social no qual nos encontramos. Mas a expectativa, a esperança, como Bernard de Montréal costumava dizer, é o pior erro do homem involutivo. A expectativa e a esperança são o veneno do instante presente e do grande silêncio, acima de tudo, do real. O real é sem forma, sem mundo e sem consciência. E neste período particular da humanidade, há muita confusão, muitos erros. Por isso, achei importante reespecificar, se assim posso dizer, as diferenças essenciais entre o baixo astral e o alto astral. O astral, alto ou baixo de qualquer maneira, é uma mentira. Mas o mesmo se aplica a todos os corpos sutis e a tudo o que poderíamos chamar de supramental, tão querido por Sri Aurobindo, ou si. Agora vamos nos focalizar, avançar em direção às diferenças entre o alto astral e o baixo astral, sabendo que a maioria das pessoas que se comunicam, a grande maioria das pessoas que se comunicam com outros planos invisíveis, está convencida de que está em contato, é claro, com a luz. Lembro que o astral, além do mundo das emoções e do mundo do corpo astral, é antes de tudo o mundo da alma, da memória e do sofrimento. Este é o propósito da mentira planetária e cósmica. É o mundo da ilusão, tanto dos mestres ascensionados, como também do que tem sido chamado de Agartha e Shambhala.
É o mundo do conhecimento acessível e do ensino esotérico e espiritual. Não há nenhuma liberdade nisso e não há nada de real. E gostaria de deixar claro desde o início que decidi ser entrevistado pela Elisa sobre o que chamamos de telepatia, porque há muitos irmãos e irmãs que criticam os canais, dizendo que eles estão além disso, que estão em telepatia. O problema é quando você afirma ser telepático ou se comunicar com planos, seja o que você pode chamar de a voz da criança interior, a voz do coração, VUX, ou comunicação telepática com mestres, o que você quiser chamá-los, e você notará que todas essas vozes estão tentando levá-lo para um futuro melhor. Lembro que todo conhecimento que podemos encontrar, adquirir ou manifestar aqui neste mundo. E o que me faz sorrir é que você tem pessoas que se dizem telepáticas criticando quem canaliza, por exemplo, quando perguntamos como elas percebem essa telepatia. Bem, elas ficam um pouco confusas porque não entendem a pergunta. O importante em toda essa transcomunicação é identificar claramente com o que estamos nos comunicando e com quem. E afirmo, em alto e bom som, como já tive oportunidade de fazer, que não pode haver comunicação se não houver percepção energética e vibratória, tanto em relação ao astral, o baixo e o alto, quanto ao mental ou supramental. E se você não percebe quem está se comunicando com você, significa que você está mentindo para si mesmo. Toda a transcomunicação passa por um fenômeno de contato. E a forma como esse contato ocorre dá a comprovação da origem. Diz respeito à escrita automática, bem como o que você pode ver, o que você pode ouvir, o que você pode transmitir. E não há exceções. Se não houver contato antes da comunicação, você está simplesmente na mentira. Eu diria que o importante não é nem mesmo saber se é verdade ou não. Os mestres astrais são perfeitamente capazes de lhe dar e entregar mensagens que parecem ser verdadeiras. Mas essa verdade é relativa, não é absoluta. E, acima de tudo, nesse contato, seja telepático, astral ou com o que chamei de grande céu, ou seja, além do causal, você tem um ponto de contato. Se não receber esse ponto de contato, não poderá saber nada sobre o que ou com quem está se comunicando. E aí, a regra é essencial: o que vem do astral, do baixo astral, vai se manifestar através de percepções vibracionais, se for uma entidade que chega do lado direito do corpo, seja você canhoto ou destro. Eu me comuniquei muitas vezes, por exemplo, com pacientes quando eu era médico, depois de sua morte. Eles sempre vinham até mim pelo lado direito. As forças do baixo astral, as entidades, os demônios, os anciões fantoches, gnous, de Shambhala, como eu os chamo, os famosos mestres ascensionados que são apenas fantoches, para aqueles que os perceberam, sempre se manifestaram na parte de trás da cabeça. Uma entidade, por exemplo, um astral, vai se manifestar colocando-se em uma de suas coxas, no meio da coxa, seja para a direita ou para a esquerda. Isso é do astral muito baixo. Isso foi muito antes de o termo canal existir. Quando eu falo sobre isso foi há mais de 40 anos, eu tenho alguma experiência, eu tive a oportunidade de receber mensagens dos mestres ascensionados, por exemplo, seja Bijvalku, ou tibetano, seja Sananda, seja St. Germain ou Kutumi, com mensagens às vezes perfeitamente precisas e que ressoavam com muita força. Mas esses seres de não-luz para mim. Vou explicar-lhes a diferença. Quando você não está neste corpo, mas fora deste corpo, nos mundos astrais, qual é a diferença entre um verdadeiro ser de luz, como um Elohim, por exemplo, e esses famosos mestres ascensos? O que podemos ver, como o meu pai quando morreu, ele veio no que chamamos de canal de comunicação, mas à direita. Os fantoches, os chamados mestres ascensos, também sempre se manifestaram à direita.
E certos mestres, que pertencem à loja negra, sempre se manifestaram por meio do ponto de enfeitiçamento na parte de trás da cabeça. Até certo ponto, os verdadeiros seres de luz sempre se manifestam no chamado canal mariano, que fica à esquerda, seja canhoto ou destro. E novamente, se essa comunicação é telepática, se é através da escrita automática, se é através da visualização, se é através da comunicação direta, tudo isso corresponde a diferentes origens, como acabei de explicar. Assim, as chamadas entidades da luz, isto é, que vêm do grande céu, isto é, além do que se chama de dimensões dissociadas, isto é, o que tem sido chamado, até agora, de quinta, 11ª dimensão, e outras, ética, não pode, em hipótese alguma, chegar da direita. Chegam sempre ao topo pela esquerda, junto ao canal mariano. Se você não percebe esse ponto de contato vibracional, você não pode ter certeza do que está recebendo. É ainda mais fácil, é claro, quando você deixa o corpo, seja por meio de uma experiência de quase morte, ou por meio das habilidades que certos seres têm. Se pegarmos por exemplo, nas experiências mais clássicas de quase morte, diremos, as pessoas deixam seus corpos, atravessam um túnel que os fazem desviar das dimensões do baixo astral, saem do túnel, veem uma luz atrás, entre o fim do túnel e essa luz atrás, há seres que se apresentam. Vem dos familiares, por exemplo falecidos, pode ser Cristo, pode ser Buda, pode ser Arcanjo, pode ser Mohamed, o profeta. E todos esses seres têm a particularidade de serem muito mais jovens do que quando estavam vivos, muito mais bonitos. E esses seres sempre aparecem com uma luz fora deles. Todos esses seres pertencem ao astral, que você vê Cristo, que você vê Maria, que você vê Buda, que você vê quem você quiser, tudo isso é inteiramente falso, ao contrário do que muitos proclamam hoje. Quando deixo o meu corpo além do astral, quando atravesso para a luz branca, o que chamamos de infinita presença, os seres que estão além do plano astral têm uma luz que está dentro de sua forma, e de forma alguma fora. Todos os seres que você encontra no astral são apenas conchas vazias, fantasmas, projeções. Isso significa que 90% das experiências de quase morte só os levam para o astral e não para além dele. Naquela época, há muito tempo, trabalhei por muitos anos com o Padre Bruni, por exemplo. O Padre Bruni fazia a transcomunicação instrumental. Elisa. Trans o quê? JLA. Transcomunicação instrumental, em outras palavras, com tecnologias, gravações de vídeo e depois na TV. Essas pessoas se comunicavam apenas com o astral, por mais belo que fosse o que pudessem ver ou ouvir. Elas estavam em contato com o que chamamos de mundo da morte, como diz Bernard de Montreal. O mundo da luz, a diferença essencial, é que todas as pessoas que faziam parte da equipe do Padre Bruni estavam completamente desvitalizadas, esgotadas, como dizemos em francês. Qualquer manifestação do mundo astral implica perda de consciência e energia. Já qualquer comunicação com os mundos de luz, que também são ilusórias, resulta em uma revitalização. Isso explica porque, ao contrário dos discípulos, alunos e técnicos do Padre Bruni, que ficavam doentes o tempo todo, eu posso, por exemplo, canalizar por horas e horas sem me cansar. E até a fase final, nos anos de 2012 e 2017 especialmente, depois de passar meses e meses saindo do meu corpo e se juntando a Bidi para ir tratar as pessoas em suas casas, Bidi me fez perceber e entender que na verdade eu não estava saindo em nenhum outro lugar a não ser no meu próprio coração, e que tudo estava no meu coração. A partir desse momento, é claro, não há mais comunicação através do canal mariano, à esquerda o canal mariano e não à direita, à esquerda.
Jean-Luc esclarece a Elisa porque ela faz o gesto para a direita durante a tradução e que tudo estava acontecendo em meu próprio coração, que todo o universo e toda a criação estavam no ponto central do coração. E é um mesmo para todo ser vivo e toda consciência encarnada de forma ilusória. E que todo esse cinema de manifestações de luz astral ou a luz do grande céu, que tudo isso é estritamente inútil, que só a capacidade de estar no silêncio do observador silencioso. JLA olha para o celular. Estou lendo as perguntas ao mesmo tempo porque há algumas interessantes que acabaram de chegar. Responderei mais tarde. Essa foi a minha introdução. Durou meia hora, então vou encurtar um pouco. Na verdade, li um texto, muito recentemente, de Bernard de Montreal sobre carreira, o trabalho que chamamos de carreira, fazer carreira. Fazer carreira é um orgulho desmedido. É o mesmo princípio que acreditar que o si, o supramental, tenha chegado em outro lugar que não no aqui e agora. E, além disso, até Sri Aurobindo, o primeiro a falar do supramental, estava completamente errado e equivocado também. Da mesma forma que até Bernard de Montreal, até o Raam Mikhael Ivanov, todos se enganaram. Mas eles estavam errados porque era pedagogia. Eles não podiam ter acesso ao real naquela época. Mas eles não poderiam ter acesso ao que é chamado de Parabrahman ou absoluto, que faz você lembrar que você nunca nasceu, nunca morreu, que tempo, espaço e dimensões não existem, é um sonho. Toda a pedagogia de Raam Mikhael Ivanov durante muitos anos, e de Bidi também, tem sido aproximar-nos passo a passo da experiência deste real. Desde as teofanias de 2017 até o período ágape de 2018, 2019 e além, até a aceitação e o silêncio que espero que muitos de vocês que estão nos ouvindo estejam vivenciando, para entender que nada disso é real. O baixo astral o levará à desilusão, a devaneios, ao desperdício de energia e a projeções em um futuro que não existe. Qualquer ensinamento, mesmo de natureza vibratória, não terá utilidade para você a partir de agora para descobrir quem você é. É claro que, durante muitos anos, houve toda uma pedagogia de aprender os diferentes planos da ilusão, é isso. E assim, qualquer canal, qualquer comunicador que mantenha ensinamentos, sejam eles quais forem, não vive e nunca viverá o real, é impossível. Quando você toca o real e quando você vive o real, você só pode lembrar que qualquer forma de comunicação, seja o baixo astral, o alto astral, a telepatia, os outros mundos, nada mais é do que uma enorme fraude da consciência e da espiritualidade. Nesse momento, tudo isso desaparece e dá lugar ao grande silêncio e aceitação, que por si só permitem viver o real. No entanto, todos nós estamos inscritos no sonho. Não podemos fazer nada a respeito, podemos apenas ser lúcidos e aceitá-lo, o que lhes dá a liberdade. Hoje, mais do que nunca, rejeite todos os ensinamentos que o distanciam dessa verdade essencial. Caso contrário, você será levado em sonhos, em projeções. E esse é o caso da grande maioria de todos os canais e comunicadores. Por exemplo, amanhã temos um dia com o irmão K que não intervém desde 2017, acho que já se passaram 7 anos, porque hoje é urgente chegar ao instante presente. O verdadeiro conhecimento é a ignorância do que somos. Somos absolutamente nada e absolutamente tudo ao mesmo tempo. Qualquer manifestação ou percepção é uma mentira. Se você reconhecer isso e aceitar isso, então, nesse momento, estará livre. Isso não nos impedirá de sofrer, não os impedirá de ter problemas, como todos os outros, em qualquer nível, mas pelo menos serão honestos, finalmente, com vocês mesmos. Todas as circunstâncias da sociedade e do mundo os estão conduzindo a um pesadelo ou a uma esperança totalmente ilusória.
Acho que agora é hora de responder as perguntas, mesmo que a gente vá muito além da hora que essa transmissão ao vivo costuma durar. Podemos ir muito mais longe. Para isso, responderemos a perguntas. Acho que tem muitas. Então, entre os últimos, temos um de cá. Pergunta: olá, como você distingue um canal real de um falso? Um antigo canal do coletivo daquele como se já não parece mais ser crível, nem mesmo muitos outros. Elisa: eu traduzo. JLA: vou deixar você traduzir, sim. Elisa: eu não vi a pergunta. JLA: K no final. Olá, como você discerne um canal real de um falso? Entre os últimos escritos. Elisa: espere, sim. Elisa traduziu JLA. Então eu vou ser muito franco, se uma canalização, independentemente do autor, não te leva para o instante presente e para o real do silêncio, esse canal está mentindo para você. Não há mais ensinamento, não é mais hora de ensinar o supramental, ou vibral. Falar sobre a onda da vida, falar sobre a lemniscata sagrado, falar sobre o coração ascensional, é absolutamente inútil para você. Então fuja como a praga de qualquer canal que te conte histórias, sejam elas quais forem, mesmo que sejam as mais bonitas, é isso. Por exemplo, há uma pergunta que diz respeito a você lá também, de SD, logo acima. JLA lê a pergunta em espanhol. Não acredito nem por um segundo. Elisa: como? JLA: não acredito nem por um segundo. Uma pergunta ainda mais interessante é a que está depois de K. Ana A. JLA lê a pergunta em espanhol. Temos que traduzir para o francês agora. Eu também posso traduzir. Ele ri. Elisa: então espere, eu não encontrei a pergunta. JLA: ela está logo depois de K. Ana A. pode nos dar, Elisa. Você poderia nos dar, JLA, alguma recomendação para evitar esses hologramas ao morrer? Aqueles hologramas falsos no momento da morte. Então lá está, eu traduzi. Risos. A resposta é assustadoramente simples. A partir do momento em que ouviram o que eu disse, não lhes peço que acreditem ou não acreditem. Posso lhe garantir que, no momento da sua morte, você se lembrará disso. Você saberá naquele momento que todas as entidades que encontrar, se for Maria, se for Buda, se for o Cristo, se for alguém, se for um membro querido de sua família, você se lembrará das minhas palavras e nesse momento você passará por todas essas ilusões, passará pela luz e, nesse momento, você estará diretamente em casa, ou seja, onde não há nada, onde aparentemente há o que poderia ser chamado de nada. O que estou dizendo até agora, muito poucos viveram e muito poucos o disseram, bem Bidi é claro, mas como Bidi disse, minhas palavras não podem falhar. Mesmo que você não entenda nada e não aceite nada agora, no momento de sua morte, você facilmente entenderá que nunca houve ninguém, nem você, nem eu, nem qualquer ser de luz. Então eu continuo na lista ainda descendo. Elisa: então tem a Ana A que diz, JLA, vá em frente, vá em frente. Elisa: ela diz, estou na cama, certamente ela está doente, e preciso ir direto para a fonte Jean-Luc. JLA: se ela ainda está aqui escrevendo isso, é porque não é um momento, é simples assim. JLA continua lendo. O astral planetário, falamos sobre isso há muito tempo, Frank. O astral planetário foi dissolvido há muito tempo. Elisa: o que Frank está perguntando? Que o astral, JLA, o astral planetário está em combustão. O astral como domínio constituído, sim, já foi dissolvido há muito tempo, restam os fenômenos da memória. Então esses fenômenos de memória que pertencem ao mundo da morte, o astral na totalidade, alto e baixo, pertencem ao reino da morte, é o mundo da memória. O mundo do supramental, por exemplo,
é o mundo do orgulho espiritual, da projeção do espírito, não é mais real que o mundo astral. Estamos em uma simulação de computador, mesmo cientistas muito bem-sucedidos, digamos que são muito altos em compreensão, dizem que estamos em uma simulação. Não é verdade o que não estamos vivendo. Nada pode ser verdade. E acho que estou antecipando que o irmão K dirá amanhã: curar do sonho é também aceitar o sonho, para que você possa atravessá-lo. Então, uma pequena pergunta muito rápida que está logo acima, mas você só precisa traduzi-la. Pergunta: a bochecha direita está relacionada com o baixo astral? Elisa: olha, porque eu não consigo achar nada. JLA: isso está logo acima. Acima de Frank. Elisa: acima de Frank. Então espere. JLA: você encontrou. Elisa: a bochecha direita, tem relação com o astral. Está correto? JLA: com o baixo astral, sim, claro. Elisa traduz. Elisa: a bochecha direita, ele está falando da direita. JLA: sim, a bochecha direita está relacionada ao astral. Elisa: ok. JLA: você tem dois canais de comunicação que são chamados de lâmpada da clareaudiência à esquerda e lâmpada da clareaudiência à direita. A da direita é reservada, como eu disse, para o baixo astral, é a lâmpada da clareaudiência que está voltada para baixo. Quando ela vira para cima, quando há a abertura dos chakras pelo poder do Espírito Santo, o que é chamado de Espírito Santo, então esse canal, que também é chamado de Antakarana, será coberto com partículas de luz e será transformado no que é chamado de canal mariano. Alguns de vocês podem ter ouvido no lado esquerdo, ou eles foram chamados pelo primeiro nome, ou você sentiu os lábios descansarem no topo de sua bochecha esquerda. A esquerda é o que se chama beijo de Maria ou chamado de Maria. Muitos já passaram por isso há mais de 10 anos. Então, há outras perguntas que foram escritas desde então. Espere, você tem outro de cá que me parece importante, mais abaixo. Pergunta: a hipnose esotérica parece dizer respeito a todo esse mundo de falsas luzes, o que você acha? Em particular o método Calogero de fase. JLA: qualquer hipnose esotérica, qualquer técnica vibracional ou energética, sejam as regressões nas vidas passadas da era Drowatt, que eu conhecia e praticava perfeitamente, fazem parte da ilusão. Qualquer coisa que lhe conte história sobre você ou sobre o mundo pertence à manifestação e não tem nada a ver com o real. A última questão, no finalzinho, de a pergunta: as estrelas de Maria estão trancadas no baixo astral? JLA: elas estão trancadas no alto astral. O mesmo acontece com os Melquisedeques. Com Raam Michael Ivanov explicou perfeitamente que todo o Melquisedeque, que toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, pertence ao mundo da manifestação, e não tem nada a ver com o real. Sabe, já estive em uma nave mariana, já estive em naves arcturianas. Hoje posso lhe dizer que isso é estritamente inútil. Somente a simplicidade e a humildade, e a ausência de reivindicações, o levarão a viver a verdade, nada mais. E concordo plenamente com o que Bidi disse durante sua vida. Em sua encarnação, toda espiritualidade não passa de uma grande fraude. Toda espiritualidade é por natureza da essência luciferiana. Só o presente, só o silêncio te leva a viver o real e a se reconhecer. Então, para responder Ana A. que nos diz, Jean-Luc lê a pergunta em espanhol. Elisa: como você vive em uma realidade holográfica se tudo é falso? O que é o real? JLA: você só pode viver o real. Nenhuma definição pode ser dada, nem para o Parabrahman. Você nunca será capaz de compreendê-lo, você nunca será capaz de conceituá-lo, nunca.
Não há nada para ver, não há nada para ver ali, não há nada para ouvir, não há consciência alguma. Mas posso lhe garantir que, quando você o vive, sabe que é a verdade, nesse momento, todas as ilusões das formas, todas as evoluções e involuções não significam mais nada. O real é aquilo que nunca passa. Costumo usar essa frase de Bidin como testemunha do que estou dizendo. Ele costumava dizer: os mundos e a criação passarão, mas você, o que você realmente é, sempre estará lá. Nada pode ser dito sobre isso, nada pode ser definido, mas vocês podem vivenciá-lo, cada um de vocês. E para fazer isso, você precisa aceitar que o sonho é totalmente falso. Você é obrigado a vivê-lo, mas sabe que é falso. Você aceita que isso é falso. Você não tem outra solução, nenhuma outra porta, nenhuma outra chave. Então, temos outras perguntas. Elisa, se a gente vem do nada, então por que essa manifestação? JLA, por absolutamente nada. Pelo prazer de sonhar, pelo prazer de acreditar que se é alguém, mas, na realidade, nunca nascemos e nunca morremos, é um sonho. Se eu pegar o exemplo do sonho, você pode encontrar uma utilidade para um sonho quando acordar, não pode? Mas a utilidade é para o sonho. Elisa, a mesma pessoa disse. Então não faz sentido tentar destruir os implantes etéricos instalados em nós pelos arcontes. JLA. Mas K ainda está participando do sonho e da história, é uma negação do real. Não há arcontes, assim como não há Deus. Não há demônios, assim como não há Deus. Tudo isso são apenas projeções da consciência una, não há nada de real nelas. Mas, de fato, hoje, onde você coloca sua consciência, se você coloca sua consciência na lucidez de que tudo o que vivemos é um sonho, então você viverá que é um sonho. Mas se você colocar sua consciência em remover implantes etéricos instalados por arcontes, você mantém a mentira, e você mantém lutas ilusórias, não há nem bem nem mal. Vemos na sociedade atual as palavras proféticas de Krishnamurti, que disse no início do século XX, que não era um sinal de boa saúde sentir-se bem nesta sociedade. E de uma forma muito real e não metafórica, como disse Aoma, devemos realmente e concretamente vomitar a criação. Ou seja, podemos muito bem vomitar nossas memórias, nossas histórias, nossa consciência, nossas espiritualidades, nossos supostos erros. Esta é a única maneira de lembrar o que somos. Cuidado, não estou dizendo que a vida vai ficar mais fácil a partir daí, porque você vai ter os mesmos problemas de saúde. O real não o protegerá do que acontece no sonho, mas você terá total lucidez e acuidade sobre as mentiras, suas e do mundo, bem como as da criação. E é justamente essa aceitação e esse silêncio que possibilitam passar pelas mais duras provações. Como Bernard de Montreal costumava dizer, ou como Oma diz o tempo todo, ainda não vimos nada da mentira. E quando falo de mentiras, não estou me referindo ao espetáculo que a sociedade nos dá para ver, como acontece hoje no Ocidente, mas, acima de tudo, as mentiras que fizemos para nós mesmos em relação ao real. O ser humano é o nó, o centro da criação onde Gaia está na origem do sonho. Não está em Sirius, não está em Betelgeuse, não está em Orion, não está em Arcturus, é aqui que está acontecendo. Esta é a única maneira de entender e viver o que você é, ou seja, o absoluto, o Parabrahman. Ainda volto a esta frase essencial. É mais importante se comunicar com o alto astral do que com o baixo astral, mas a comunicação mais real que você pode encontrar, ter ou ser é o silêncio. É a única maneira de encontrar a si mesmo. E repito com veemência que qualquer coisa que o leve a ensinamentos hoje, sejam eles quais forem, é uma armadilha terrível.
Então vou voltar um pouquinho. Acima de cá, você tem C, a letra C em roxo, que nos diz, duas perguntas que se sucedem. Pergunta: a que leva o chamado de Maria? Porque eu ouvi o chamado de Maria várias vezes e até as trombetas. Então, o que eles significam no momento? JLA. O fato de ouvir trombetas, o que se chama de nada, o som da alma, com seus 7 tons, ou ter ouvido o chamado de Maria no ouvido esquerdo quando você é chamado pelo seu primeiro nome, faz de você alguém, um chamado para viver o real. Mas lembre-se de que no momento final da ilusão do sonho, no tempo zero, cada partícula de consciência, em qualquer forma, será chamada da mesma maneira que você foi. Então, há uma questão que é importante. No finalzinho, eu volto para cá. Um abduzido. Um abduzido é alguém que foi abduzido por extraterrestres. Eu li em francês, é o penúltimo. Pergunta: um abduzido que foi fisicamente abduzido e implantado, ou que foi inseminado por extraterrestres, deve sofrer esses estupros sem reagir. Abduções físicas ou etéricas estão agora comprovadas. JLA. Concordo plenamente, estão provados. A pergunta mostra claramente que a pessoa está no personagem fazendo esse tipo de pergunta. As abduções, seja por um ser de luz, seja por um pequeno cinza, por short grey, seja por um reptiliano, ainda se devem ao fato de que essas pessoas acreditam ser essa pessoa. O dia em que decidi não ser raptado pelos arcturianos para aprender a dirigir suas naves, o dia em que decidi parar de sair do meu corpo para explorar outros mundos, outras dimensões, o dia em que decidi parar de viajar nas naves da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, no dia em que decidi que não deixaria mais esse corpo para ir quebrar a anomalia primária ou ir ver qualquer mundo. Então, naquele momento, eu não tinha mais nenhuma história, fosse ela qual fosse. E a partir desse momento, não há razão para sentir qualquer vibração ou fazer qualquer viagem. Aqueles que são sequestrados são aqueles que ainda acreditam em suas histórias e cenários. Nenhuma história vivida pode ser real, por mais paradisíaca ou diabólica que seja. Há muitos anos, sofri vários ataques extremamente violentos, e estou falando de eventos que ocorreram não durante o sono, mas de uma forma muito física, como estar suspenso do teto do meu apartamento em Paris, que tinha 3,5 metros de altura, com os pés no ar. Naquela época, eu vivi O Exorcista em pior, o filme O Exorcista, mas pior. Mas tudo isso é cinema que contamos a nós mesmos. A cura do sonho também é isso, é não acreditar mais em tudo que você viveu, mesmo o mais diabólico de todos. No dia em que aceitei que o diabo, Satanás e Lúcifer, ambos eram apenas fantoches, não havia mais ataque possível. Elisa. Eu perdi por um instante. JLA. Sim, mas perdemos você também. Eu estava dizendo que a partir do momento, no dia em que aceitei que tudo aquilo era cinema, naquele momento, da mesma forma, todo esse cinema parou. Isso não significa que eu não tenha medo de nada, mas a grande diferença é que eu sei que não sou nada. Do personagem de Jean-Luc Kawaba, todas as dimensões que pude explorar, tudo isso é cinema. Este cinema pode ser impressionante, mas não é real. Como eu disse muitas vezes, é apenas um videogame, e quando você sabe o final do videogame, claro que você pode ser afetado pela doença, pelas perguntas de todos, pelos problemas de todos. Você pode até ficar muito irritado com os problemas de todo mundo que você tem. Não tente evitar suas emoções, as emoções fazem parte da humanidade, mas você vai passar por elas com mais facilidade se entender que elas fazem parte do sonho e do roteiro que você escreveu. Bem, lá, uma pessoa fala muito sobre som em seus ouvidos, às vezes um som eletrônico. Esse som é o que chamamos de nada, o canto da alma.
Isso é o que é perfeitamente descrito no Yoga do Som, que é chamado de Kriya Yoga. Esse som, claro, para mim, de qualquer forma, tem sido permanente desde 1984, ou seja, há 40 anos, com tons diferentes, é claro, dependendo da energia. Não tenho tempo para falar sobre os 7 tons, os 7 centros diferentes que existem para essa música da alma ou do espírito. É o tradutor de que você está em contato com sua alma, seu espírito e com a realidade, que estão em processo de despertar dentro de você. Então espere, dirigindo-se a Elisa, estou voltando um pouco para ver se há alguma pergunta que teríamos. Não, antes, era o olá de todo mundo. Estou olhando para ver se não há outra questão importante que esquecemos, digamos. Então, há uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas, ei, de cá. Pergunta: Olá. Em espanhol, Elisa. De onde você tirou isso? JLA. De cá, olá. Vou deixar você traduzir. Elisa. Estou procurando. Sim, fui até o fim. JLA. Ah, bem, então não é bem lá em cima, é depois dos cumprimentos de todos. Então eu traduzo. Pergunta: ter objetos de geometria com cristais como orgonites pode nos ajudar de alguma forma? JLA. Sim, claro. Há vários anos, venho comunicando protocolos, tratamentos com cristais, com orgonitas, com ondas escalares, por exemplo, porque todos somos afetados pelas ondas dentro do sonho. Todos nós somos afetados por desreguladores endócrinos, por chemtrails, pela porcaria que está na comida. E como eu disse, prefiro viver um sonho agradável, mesmo sabendo que é um sonho, do que um pesadelo. Portanto, é seu dever, mesmo que você saiba que tudo isso é falso, garantir que sua vida não seja um pesadelo. Mas aqui, estou falando de conhecimento concreto, mesmo conhecimento energético, não estou falando de conhecimento espiritual, esotérico ou relacionado à memória. Não é porque você vive o real, o Parabrahman, que você não tem uma obrigação com este corpo ou com as energias que você está experimentando. Opte sempre pelo mais simples, pelo mais verdadeiro e, portanto, você tem a responsabilidade, efetivamente, de manter o seu veículo dos sonhos, se assim posso dizer. Mas se você permanecer na humildade e na simplicidade, se não reivindicar nenhuma história, nenhum futuro, nenhum porvir, então você já deu um grande passo em direção ao bem-estar. Depois disso, é claro, dependendo do que você tem e do que está vivenciando, terá de fazer correções. Viver o real não te impede de envelhecer, não te impede de ter problemas na vida do personagem. Mas lembre-se que antes de implementar uma resposta para um problema, você já deve aceitar o problema. Nesse momento, você estará disponível para soluções, não antes. Então, essa é uma pergunta que está entre as 3 últimas. Aqui, JV pergunta: você pode nos dizer o que é a alma? É apenas um veículo de reencarnação carregado de memórias. JLA: a alma é o veículo da reencarnação. A alma é o corpo do sofrimento como o corpo físico. Historicamente, se podemos dizer assim, em uma história que não existe, sorriso, a criação da alma é uma criação dos arcontes, que é controlada pelos chamados lipikas kármicos, os senhores do karma. As lipikas kármicas, ou os senhores do karma, são um conjunto de seres que nos controlam, portanto, a reencarnação. A reencarnação não é sobre o real. Você não tem que comprar nada de volta, você não tem que pagar nada. É uma besteira monumental. Há muito tempo eu disse que há 2 leis na manifestação dos universos. A lei do karma, que é chamada de lei da ação/reação, que diz respeito apenas à alma, ao personagem e à história, portanto, não ao real. E a segunda lei, que é a lei da ação de graças, que é a inteligência da luz.
Cabe a você saber de acordo com qual lei você quer viver o sonho. E digo-vos isto de qualquer maneira, 30 anos depois de ter feito inúmeras regressões em vidas passadas, em doentes, entre 5 e 10 mil ou mais, tudo igual, com curas por vezes espetaculares. Mas tudo isso é uma grande bobagem em comparação com o que é real. Saia de todas as histórias, sejam elas quais forem. A única história da qual você não pode sair é a do sonho que está vivendo agora. Lembre-se, tempo e espaço não existem. É uma magistral ilusão de consciência. Como eu disse, a consciência é uma doença, mas, felizmente, é uma doença fatal. E é isso que estamos experimentando agora nesta Terra, há muitos anos. Última pergunta de C. Pergunta. Todos os ensinamentos e mensagens sobre a ascensão fazem parte do sonho. JLA. Totalmente. Mas, como diziam os Melquisedeques na época de outras dimensões, era preciso contar belas histórias, e para mim também, para entender que não havia histórias. Acho que praticamente esgotamos todas as perguntas. Então, há uma pergunta de O que eu peguei aí. Pergunta. Não se incomodar mais com histórias é muito confortável, mas, ou mesmo, podemos ficar um pouco entediados às vezes. JLA. Você tem toda a razão. Então, vou deixar você traduzir, primeiro. Está no final. As últimas 5, 6 ou 7 últimas perguntas. Aí vai. É a verdade. Quando vocês entenderam que tudo isso não é ponto. E vocês experimentaram real e concretamente que vocês são nada e o tudo ao mesmo tempo, você é Deus e o diabo ao mesmo tempo, nesse ponto você pode dizer que a eternidade, em direção ao fim, é um longo tempo. Elisa. Mas tem gente que quer ser eterna. JLA. Sim. Mas esse é o típico mito luciferiano da imortalidade. Vemos isso com o transhumanismo hoje. Elisa. Quanto a mim, não quero mais um segundo. JLA. Mas os medidores vão ser zerados, então não há problema. Elisa fala, mas a imagem fica borrada e não ouvimos. JLA. Como? Eu não te ouvi. Você foi cortada. Elisa. Neste momento, você está paralisado. Ela fala sobre a imagem. JLA. É isso. Estamos juntos há 1h30. Podemos cortar porque amanhã a gente trabalha, Elisa. Às 10 horas, eu acho. Assim, amanhã encontraremos o irmão K depois de 7 anos de silêncio. E eu já sei que ele vai falar muito sobre a estupidez das telas. As telas do nosso computador em que estamos. São uma forma magnífica de confinamento. Vale lembrar que o real também é uma mensagem que recebi no WhatsApp de Dus que estará lá amanhã. D disse: estou te ouvindo. Esse é exatamente o problema. O astral superior que tende a um futuro melhor em vez de viver o absoluto e o real no presente. JLA. Vou te contar de novo. Dirigindo-se a Elisa. Esse é exatamente o problema que estamos vivendo hoje. O astral superior que tende a um futuro melhor em vez de viver o absoluto e o real no presente. Hoje, você não vai encontrar nada, a não ser sofrimento, nas historias que os canais podem contar, nos mundos que lhe são prometidos, Canon e toda a panelinha, que dissemos com Elisa, os chapéus brancos, os chapéus pretos. É a mesma besteira. Eles se alimentam de suas mentiras e suas esperanças. E enquanto você estiver nas histórias, você não pode estar no presente. E hoje, mais do que nunca, é importante estar disponível, mesmo que seja apenas por algumas horas por dia, para acolher o presente, acolher o silêncio, ser o observador silencioso. Aí vai, então talvez eu termine com essas palavras, Elisa. Elisa também responde a um ouvinte ao mesmo tempo. Término de qualquer maneira, porque há uma questão importante, que é um pedido, na verdade. Pergunta.
Teremos um pequeno resumo do irmão K, porque eu não pude participar. C. No final, quem faz a pergunta JLA se dirige a Elisa. Então, sim, você terá alguns trechos importantes da transcrição, mas você tem que aceitar que para fazer esse tipo de trabalho amanhã, porque é um trabalho, não podemos ser centenas. Agora, a gente está no máximo do que a gente pode ser. Acho que a gente tá na 100, né, Elisa? Deve haver 80, 100 pessoas. E é impossível gerir com centenas de pessoas. Mas, nesses momentos, como amanhã, ou quando há reuniões com BIDIN, mesmo que você não possa estar presente, você pode se conectar conosco e experimentar algo. Isso é óbvio. Claro, você não terá as palavras, mas você terá a atmosfera, que é mais importante do que as palavras. Aí vai. Vou parar por aí, senão vamos passar a noite lá. Elisa. Muito obrigada, Jean-Luc. JLA. Obrigado a todos. Elisa. Obrigada por tudo que você nos trouxe esta noite. Acho que vamos ter que assistir várias vezes, para integrar tudo o que foi compartilhado esta noite. Obrigado, Jean-Luc, e até amanhã. JLA. Obrigado a todos. Vemo-nos amanhã, às 10 horas, para nós. Elisa. Até amanhã. Elisa. Como eu estava dizendo, como tivemos uma reunião muito poderosa, convido-os a ouvi-la várias vezes porque, além das palavras, ainda há a essência do que Jean-Luc estava tentando nos transmitir. Portanto, obrigado por estarem aqui. E para aqueles de vocês que nos encontraremos amanhã, até amanhã, e para os outros, até a próxima. Adios, adeus. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84